A paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia na presença do Mestre. Aqui é a pastora Mariana Santos de São Paulo, a palavra do dia. Livro do profeta Jeremias, um dos profetas maiores, capítulo 18, vem nos falar de posição. Deus disse para Jeremias: desce à casa do oleiro, né? Levanta e desce à casa do oleiro, que eu vou falar contigo. E Jeremias se levantou e desceu à casa do oleiro. Quando ele desceu à casa do oleiro, ele contemplou o oleiro fazendo um vaso. E o vaso que o oleiro fazia ali sobre as rodas caiu e se quebrou, né? O interessante é que eu creio que no momento aquela argila trabalhando ali para fazer aquele vaso, como já estava moldando o vaso, ela já estava um pouco dura. E para poder refazer de novo aquele mesmo vaso, ele ia ter um pouquinho de problema. Ele tinha que tornar a medir a água, porque a água tem medida. A água para fazer um vaso, você não pode despejar uma água. Você tem que um contra-gota pingar de pouquinho, você está entendendo? Para estar umedecendo o barro, porque você não pode jogar de uma vez, que se você jogar de uma vez ele vira lama. Ele não vai virar um barro aproveitável, ele vai virar lama, você não vai poder aproveitar a lama. Então, o oleiro, ele tem todo o cuidado do que ele vai fazer, mas só que ele não perde vaso, né? O interessante é que ele não perde vaso. Ele voltou novamente, pegou todos aqueles caquinhos e começou a refazer de novo. Você diz: pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o teu oleiro não vai perder você. É isso que eu quero dizer para você. Do jeito que você está todo quebrado, ele vai pegar e fazer de novo um novo vaso abençoado, cheio da graça, fiel e verdadeiro para fazer a obra dele na face da terra. O oleiro não perde vaso. Alabaçúria, decanta, ramanai. E quando aquele vaso se quebrou, que estava na mão do oleiro, ele começou a catar os caquinhos, né? Ele começou a catar os caquinhos e tornou a fazer novamente todo aquele processo, sabe? Com o barro ali molhando devagarzinho, preparando, amassando, com todo cuidado, sabe? Para ficar aquele barro bom, sabe? Aquele barro de acordo, aquele barro sem pedrinha, porque o barro, quando é amassado, se ficar alguma pedrinha nele, quando o final, que ao final é fogo, né? Vai para a fornalha, o vaso vai para a fornalha. Tudo que é de barro vai para a fornalha no final. E se ele for para a fornalha no final e não tiver, se ele tiver, for para a fornalha no final, quando ele for para a fornalha, ele vai ter problema, porque ele racha. Se ele tiver pedrinha, ele racha, entendeu? Então não pode ficar nada naquele barro, entendeu? Porque se tiver uma pedrinha no meio, quando for para o fogo, racha. Mas o que eu quero te dizer é que o teu Deus é zeloso. Ele sabe caprichar. E ele está caprichando. Alamanácia. Nesse novo vaso, esse novo tempo da tua vida que Deus está fazendo. Quando nós falamos da glória da segunda casa será maior do que da primeira, Deus está fazendo coisa grandiosa na tua vida que você não sabe. Clamas a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. É o que está oculto aos teus olhos, é o que Deus está fazendo agora, esse final desse ano, para engrandecer a tua vida, para colocar você num lugar de honra, preparar, porque José, ele subiu para uma cadeira de honra quando ele estava dentro de uma cadeia, sendo acusado, você está entendendo, dentro de uma prisão, sendo acusado de
algo que ele não fez, você entendeu? Mas o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, estava de olho nele e dali daquela cadeia tirou ele e colocou no lugar de honra, numa cadeira de honra no Egito, governador do Egito. Egito não tinha governador. Só que Deus cria situação para colocar você no lugar de honra. Deus está criando uma situação hoje para colocar você na bênção. Deus está criando uma situação hoje para colocar você no lugar que foi separado para você. Deus está criando uma situação hoje para entregar a tua bênção nas tuas mãos. Deus tem algo de precioso contigo na face da terra. Então somente glorifica. Não importa que está tudo quebrado. Não importa que ninguém está vendo mais nada. Você está entendendo? Porque os pedacinhos o povo não vê. O povo vê o vaso enquanto ele está de pé fazendo um monte de coisa. Assim o povo vê o vaso. Mas quando está tudo quebrado, ninguém vê ninguém. Você está entendendo? Fica no canto jogado. Você entende? O vaso, ele tem honra quando ele tá de pé, bonitinho, todo engraçadinho, todo mundo pega para botar flor, para botar água, para fazer tanta coisa com aquele vaso. Você tá entendendo? Mas o vaso quebrado, ninguém dá a mínima. Você entendeu? O vaso quebrado, ele não vale nada, absolutamente nada diante dos olhos dos homens. Mas o teu Deus, ele honra o vaso quebrado. Ele não perde nem um pedacinho do vaso. Você está entendendo? Ele honra o vaso quebrado. E é o que ele está fazendo com você hoje. Ele está te dando honra, mesmo estando quebrado na presença do Todo-Poderoso. Tem uma honra chegando. Amém? Deus abençoe.